Olá, amigos da Conecta Mais Web TV. Dentro do quadro Conecta Mais Notícias, estamos com o quadro Acontece. Eu estou aqui com a Amanda, que é agrometeorologista, que ela vai nos falar um assunto muito importante. Gostaríamos que os nossos telespectadores dessem muita atenção nessa conversa que vamos ter aqui com a Amanda, que é muito importante, principalmente você que lida na agricultura, que trabalha na terra, que lida com sementes, enfim, para sabermos de chuva, de vento, de umidades, enfim. Vou deixar para ela, que é doutora no assunto, para nos falar. Amanda, fala para os nossos telespectadores a importância de ter esse acompanhamento que você faz muito bem a respeito da meteorologia, da umidade, frio, calor, chuva, sol. Como é que funciona realmente para nós ficarmos sabendo. Boa tarde, Amanda. Olá, boa tarde a todos os telespectadores da Conecta. É um prazer muito grande, aproveitarmos essa oportunidade, a presença de vocês aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre as pesquisas que são realizadas aqui no Centro de Pesquisa Carlos Gaia, que agora em maio de 2019 a estação está completando 100 anos, e esse é um momento muito importante, para a pesquisa agropecuária gaúcha, e na pesquisa agropecuária gaúcha eu vou aproveitar, esse momento de comemorações para a gente falar um pouquinho sobre a meteorologia e sobre a agrometeorologia. Então, eu sou responsável hoje, pela coleta e pela manutenção do banco de dados meteorológicos aqui do Centro de Pesquisa Carlos Gaia. Esse banco de dados meteorológicos, pessoal, ele existe desde 1956, certo? Então a gente tem um registro histórico de uma série de variáveis que são muito importantes para o setor agrícola, mas que também afeta ou são importantes para outros setores, Quais são esses dados? Principalmente dados de precipitação pluvial, que é a chuva, tá? Dados de temperatura do ar, de radiação solar, a questão da umidade relativa, velocidade do vento. Todos esses dados são o que a gente chama de variáveis meteorológicas, que são importantes para a agricultura, e são importantes também para outros setores da sociedade, todos nós, no fundo, somos afetados por essas condições de tempo e clima. Ao sairmos de casa, pela manhã, todos nós temos esse interesse, em saber se vai chover ou se não vai chover, enfim. O que a gente faz aqui no Centro de Pesquisa Carlos Gaia não é previsão do tempo, mas sim um monitoramento contínuo, constante e diário daquilo que já aconteceu ou que está acontecendo. Por exemplo, enquanto a gente conversa aqui, nós temos o registro de dados meteorológicos de uma série de informações bem legais de forma automatizada, que é como a gente faz hoje. Esse trabalho que você faz, ele é muito importante para a pessoa saber, na minha propriedade choveu tantos milímetros, eu tenho que plantar tal produto que não pode ser dias muito úmidos, não pode ser dias que a umidade relativa do ar esteja muito baixa ou muito alta. Isso é muito importante para esse quesito. Na verdade, o monitoramento das condições, tu usou muito bem, a variável chuva. Chuva é uma variável que tem muita importância para a agricultura e a gente faz o que nós fizemos aqui? A estação meteorológica faz o registro desse valor, e a gente consegue então estabelecer alguns critérios, estabelecer alguns parâmetros, o quanto que choveu no mês, o quanto que choveu no dia, na semana, no mês, e também fazer uma relação entre isso que choveu, se o que choveu nesse mês, vamos supor maio de 2019, está acima ou está abaixo de uma média histórica. E essa média histórica ela é muito importante porque ela serve para caracterizar toda uma região. Então, estamos localizados em Veranópolis. Desde 1956 existe esse banco de dados meteorológicos, que é muito importante para o município, mas é muito importante também para municípios vizinhos, onde muitas vezes nós não temos uma estação meteorológica disponível em todos os municípios. Então, a região toda se favorece desse banco de dados, de a gente ter um registro histórico, em função de a gente ter, então, esse banco desde 1956 sendo atualizado diariamente com essas informações, que depois, sim, podem ser usadas pelos produtores, enfim, todas as pessoas que precisam dessa informação. Amanda, você que faz, digamos, uma pesquisa, você que está sempre acompanhando, monitorando, digamos, as estações, tu já chegou nos teus estudos, você como doutora nesse assunto, digamos, há 10 anos atrás, mês de janeiro, a primeira quinzena costumava chover tantos milímetros.
Hoje, 10 anos depois, na mesma primeira quinzena do mês de janeiro, choveu diferente. Vocês conseguem acompanhar essa variação? Sim, todos os estudos de mudanças, vamos dizer assim, né, de tempo ou de clima nesse caso, quando a gente está falando de uma série de dados de muitos anos, de mais de 30 anos, é clima, né? A gente usa para caracterizar o clima na região. Sim, nós fizemos pesquisas também nessa área, que tem como objetivo justamente verificar se isso acontece ou não. Tá? Nesse caráter mensal ou, na verdade, estacional, que são nas estações do ano, nós já temos, inclusive, um artigo publicado, é uma publicação divulgada em meio acadêmico, mas, enfim, um primeiro passo já foi dado no sentido de a gente quantificar. E o que se tem percebido nos dados, por exemplo, aqui de Veranópolis, é que o total anual de chuva, aí não é exatamente uma quinzena de um mês, mas o total de chuva do ano tem tido, sim, nesses últimos 60 anos, um aumento. Tá? Um aumento da ordem de 6 milímetros por ano. Tá? Esse aumento existe e esse aumento, não, na verdade, vários pesquisadores, né, vários estudiosos têm apontado que esses aumentos do total anual de chuva não é específico só nosso aqui de Veranópolis, mas também aconteceu ou tem acontecido em outras estações, não só no estado do Rio Grande do Sul, mas também do país. Então é uma tendência que se observa nos dados de chuva, por exemplo. Sim. Amanda, no caso, esses estudos que vocês fazem é muito bem feito e acompanhando com muita atenção. Essas variações, digamos assim, de chuva fora de época, frio fora de época, isso vem a prejudicar, digamos assim, tudo que é plantado na parte da floricultura, na parte da fruticultura, na parte da agricultura. Existe alguma coisa que possa, digamos assim, descontrolar a própria colheita, a própria planta das frutas, enfim, dos grãos? Com essa variedade interfere? Na verdade, sim. Sempre, né? As condições meteorológicas, elas afetam praticamente todas as etapas de um cultivo agrícola, tá? Sim. Desde a escolha da cultivar que tu vai plantar ou que tu vai semear, até a época em que essa semeadura vai ser realizada, as principais práticas de manejo, se vai ser feita alguma aplicação de algum produto fitossanitário, a colheita é uma etapa muito importante, também afetada pelas condições meteorológicas. O que é importante que a gente entenda, pessoal, é o seguinte: hoje, né, a gente já tem várias calendários agrícolas, né, já zoneamentos agroclimáticos que te dizem, por exemplo, em relação a estabelecer as melhores épocas de cultivo, as melhores épocas de plantio. É claro que nenhum ano é exatamente igual ao anterior. Tá? Isso é fato, pessoal. Nós temos uma variabilidade, o que a gente chama entre anos. Então, todo mundo sempre me pergunta, mas esse verão, né, choveu mais ou choveu menos que o verão passado? Nunca vai ser exatamente o mesmo valor. Sim. E a agricultura é uma atividade que sempre busca, é uma atividade se adaptar a essas questões. Em alguns anos, pessoal, aqui no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos problemas muito sérios, principalmente com as culturas produtoras de grãos como milho e soja, quando nós temos falta de chuva, né? Em alguns períodos principalmente mais críticos para a cultura, então nós temos uma redução do rendimento. Para a fruticultura, por exemplo, principalmente, vamos à videira, né? Uma cultura muito importante aqui na região. Para uvas, se tu tem uma quantidade de chuva muito grande na época da colheita, tu pode prejudicar a qualidade dessa uva, né? O excesso de chuva na colheita é prejudicial para uvas, por exemplo. Então a gente tem que cuidar um pouquinho sobre a generalização, que às vezes o que é bom para uma cultura pode não ser bom para outra, tudo depende da cultura que a gente está trabalhando. Muito bem, Amanda, a gente quer te agradecer de coração mesmo pela sua disponibilidade de nos atender. Parabéns pelo conhecimento. Bom, afinal de contas, estou falando com uma pessoa formada, doutora, que sabe o que fala. E a gente agradece demais a Conecta Mais Web TV, fica muito agradecido pela sua disponibilidade. E numa outra ocasião viremos até aqui, se Deus quiser, para nós levarmos mais conhecimento aos nossos telespectadores. Eu agradeço a oportunidade, sem dúvida nenhuma serão sempre muito bem-vindos e estamos aqui no Centro de Pesquisa Carlos Gaia de portas abertas para as pessoas que querem vir aqui e conhecer um pouco das pesquisas que são realizadas aqui no centro. Muito obrigada. Muito bem, acabamos de falar aqui com a Amanda, que é agrometeorologista, que falou muitas coisas importantíssimas, principalmente para você que lida na terra, você que planta, você que colhe, enfim, para todos nós. Esse foi mais um quadro Acontece.